Hoje eu vou compartilhar com você como eu bati 373 mil de faturamento na minha assessoria de tráfego pago no último mês. Então, minha expectativa é conversar com vocês sobre esses pilares. Qual o contexto, qual foi a minha jornada, quais são os estágios que eu vejo para o meu negócio, quais são os pilares e qual é a conclusão. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Então, basicamente, indo muito direto ao ponto, pessoal, eu tenho um perfil de ir mais direto, eu não gosto muito de conversinha, meu negócio é ir para a prática e mostrar para vocês o que aconteceu e o que eu vejo estrategicamente que foram os motivos que fez a minha assessoria bater esse resultado. Então, basicamente, qual é o contexto? Acho importante você entender que eu empreendo no digital desde 2020 na pandemia. Então, essa basicamente é a minha segunda agência, que eu tinha agência sozinho, encontrei o sócio e depois a gente criou essa assessoria. Então, como provavelmente você já vai ver aqui, ó, a gente tem 33 meses no total. Então, dado esse contexto, que não é a minha primeira agência, por que eu estou falando isso? Porque é importante entender que eu já tinha algum conhecimento, não muito, né? Mas eu passei, acho que mais de 2 anos ou 2 anos e meio na minha primeira agência, que é lá eu fazia social media, tráfego, enfim, eu vendia tudo por uns 500 a 700 reais. E eu estou falando isso porque, querendo ou não, eu já tinha algum nível de experiência, como eu falei. Então, o resultado, ele, entre aspas, foi um pouco mais rápido por causa disso. Então, dado o contexto, basicamente. Então, dado o contexto, qual foi a nossa jornada? Nossa jornada, como eu adiantei para vocês, foram 33 meses até o último mês. E basicamente eu dividi em faturamentos de escada olhando para o nosso histórico. Então a gente tem todo o histórico do faturamento desde o primeiro mês até o último mês. Então eu fiz algumas médias para você, basicamente. Ó. De 0 a 12 meses, a gente conseguiu chegar em mais ou menos 40 mil de faturamento em média. Já de 13 a 24 meses de negócio, a gente conseguiu bater 80 mil de faturamento. E do 25º ao 33º mês, a gente conseguiu mais ou menos 200k em média. E no último mês, a gente bateu 373. Então, a gente vem, nos últimos meses, numa crescente muito mais agressiva. Então, você percebe que no primeiro ano foi 40, depois a gente conseguiu dobrar, e aqui, basicamente, a gente conseguiu mais que triplicar. E é isso. Isso aconteceu por alguns fatores que eu vou falar nesse próximo ponto que eu coloquei aqui para vocês, que basicamente são os estágios. Quais foram os estágios quando eu olho para a minha assessoria de tráfego pago, que a gente também é entrega comercial? De 0 a 12 meses, para mim, o grande problema, e porque demorou, entre aspas, para crescer, foi porque no começo a gente era generalista. Então, basicamente, a gente começou atendendo todo mundo, como a maioria do mercado. Então, atendia pizzaria, enfim, hamburgueria, o que aparecesse, a gente atendia. E também a gente dependia de indicação. Nesse primeiro momento de crescimento, a gente conseguia recomendações de clientes e também a gente tinha parceria com agências de social media, que não prestavam serviço de tráfego pago e indicavam. E basicamente o terceiro problema era um ticket médio baixo. Então nessa época aqui a gente cobrava uns 1.000 a 1.500 reais para o nosso serviço de tráfego pago. E para mim a grande problemática aqui era algumas. Então o primeiro ponto, ser generalista. Então operacionalmente falando era bem difícil, porque não que não entregasse resultado, mas que você manter um padrão para todo mundo e criar uma estratégia do zero dos diversos nichos. Então você tem pizzaria, tem hamburgueria, tem agência de turismo, tem médico, então, você até consegue, mas olhando para a escala é muito difícil. E por isso que já já, dando spoiler, eu vou falar sobre a importância do nicho. Então, para mim, essa foi uma fragilidade no começo. Então, se você perguntar, Rodrigo, se você fizesse do zero, você faria diferente? Faria. Eu começaria já nichado. Então, para mim, foi importante, porque, enfim, foi o começo, mas para mim não é jogo ser generalista. Outro ponto de atenção era porque a gente dependia de indicação. A gente não tinha um processo previsível de geração de demanda. E a gente também tinha um ticket médio baixo. Então, 1.000 a 1.500 reais, e era isso. E aí a gente vem para o 13 a 24 meses de operação. A partir de aqui, eu não vou lembrar o mês exato, mas a gente decidiu que ia nichar. Então a gente definiu o nosso nicho, inclusive é bem engraçado, porque o meu sócio lá na época, ele falou, caraca, e aí? Não, a gente nicha, mas continua pegando todos os clientes. E eu fui bem incisivo, eu falei, mano, a gente tem que nichar porque essa é a parada. Foi o que fez sentido. O nicho trouxe uma potência muito grande para o nosso negócio. Então, a partir do momento que a gente decidiu nichar, porque a gente conseguiu um cliente do nicho e a gente via potencial e falou, não, vamos dar um in,
É isso. E aí a gente começou a crescer, porque você vê que a gente já estava em 40 e a gente conseguiu bater 80. Foi no momento que a gente decidiu nichar e também iniciar a nossa captação própria de tráfego pago. Então, esse é um gargalo da maioria das agências, eles não conseguem gerar leads para a própria operação. Então, você vende tráfego pago, mas você não consegue gerar lead e demanda para você mesmo. E, inclusive, é muito difícil você fazer isso se você não é nichado, a sua comunicação, o seu posicionamento e etc. Então, a partir do momento que a gente decidiu nichar, iniciou a nossa captação, a gente começou a melhorar o nosso faturamento. E é importante dizer aqui que nesse processo de captação foi muito difícil. Então, ali, custo por lead muito alto. O trabalho de conseguir gerar lead também foi muito difícil. Então, eu também testei, a gente testou várias teorias do mercado, vamos dizer assim. Então, a gente comprou muitos cursos que ensinavam a gerar demanda, mas na prática não funcionava 100% para a gente. Então, a gente iniciou e a partir do momento que a gente fez o que a gente acreditava em termos de captação de lead, em termos de marketing para o nosso nicho, aí começou a dar pequenos passos, gerar lead e a gente conseguia ter conversões. Aí foi aí que a gente conseguiu bater mais ou menos 80 mil, mas não conseguia romper a barreira dos 100. E a partir do próximo nível, que foi do 25º mês até o 33º, que é mais recente, o que virou nosso jogo foi nicho, posicionamento, geração, demanda e modelo comercial, que seria o TCV. Então a gente cada vez mais foi investindo no nicho, então tudo nosso era o nicho. A comunicação, os clientes, enfim. Isso foi gerando, foi começando a criar uma relevância, mesmo que pequena no começo, dentro do nosso nicho. E, por consequência, em paralelo à nossa captação, a gente começou a fazer o básico bem feito, que é se posicionar e produzir conteúdo. Lembrando que no começo não era fácil, não era simples, pouco view, não sabia fazer conteúdo, mas a gente insistiu, insistiu, insistiu e foi cada vez melhorando na questão do conteúdo orgânico. Então, hoje, a gente consegue ter uma audiência bacana, ser reconhecido no nicho, gerar lead orgânico, seguidor, social selling para vender, mas foi fruto de um posicionamento nosso. Investir no nicho e dar meio que all-in, e é isso. Depois que a gente melhorou o posicionamento, a geração de demanda ela melhorou ainda mais. E é importante dizer isso, que o nosso custo por lead hoje não é tão diferente do que era lá no começo. Claro que o tráfego aumentou o valor e etc., mas só para vocês terem uma ideia, hoje a gente paga em média uns 200 a 300 reais por lead. Então, quem tem estômago de pagar isso por um lead, né? E, por último, a gente investiu no modelo comercial TCV. Então, isso alavancou muito o nosso faturamento médio. Claro que a gente está mais alavancado, então a gente tem uma base de recorrência, mas hoje a maior parte é TCV. Então, lembra que lá no nosso começo, a gente cobrava R$ 1.500 por mês. Hoje a gente vende 6 meses por 15, 18 mil reais. Então, basicamente, a gente dobrou o ticket médio. E a gente vende no modelo TCV, então o cara passa o cartão, a gente recebe antecipado, paga a taxa, mas em compensação a gente tem menos problema de inadimplência. E essa foi a nossa escada. Então, o próximo ponto que a gente vai conversar são os pilares, e muito desses pilares eu já vou colocando ao longo do vídeo. Mas é importante você entender na sua cabeça quais são esses pilares e a ordem de importância, ou enfim, como você vai encaixar isso na sua cabeça. Então, o primeiro ponto para mim é nicho. Hoje, para mim, é muito difícil você fazer marketing, você crescer, etc., se você não tiver um nicho. E isso acaba que é um pouco óbvio, porque na hora de você fazer um criativo, de você fazer um posicionamento, quando você vai fazer marketing para um só cliente, para um só nicho, tudo fica mais fácil. E até a questão do cliente, quando ele vem no tráfego pago, se conectar com você, enfim, fica infinitamente mais fácil. Depois disso, o posicionamento. Então, se a gente não tivesse um posicionamento forte que fortalecesse a nossa marca, seria muito mais difícil. Então, quando você não produz conteúdo, você não é posicionado, você, enfim, não agrega valor orgânico, o custo do tráfego fica muito mais alto. Depois de geração demanda. E quando eu falo geração demanda, não é só tráfego pago, que a gente investe de 20 a 30 mil reais por mês em tráfego pago e vários clientes vêm por causa dele, mas a gente também conseguiu destravar o conteúdo orgânico e o conteúdo orgânico gerando leads orgânicos para o social selling, que é um dos principais canais também. Então a gente também faz muita venda por causa dos conteúdos orgânicos. E claro que o tráfego pago traz audiência, gera seguidor, mas o orgânico também gera seguidor e a gente faz o processo de social selling e aí consegue exponencializar. Não depende apenas de tráfego pago, mas de outros canais. E o que eu acho importante você entender também
é questão de entrega. Ser nichado influencia muito nisso, porque imagina, hoje a gente está tendo mais de 100 clientes. Se a gente tivesse mais de 100 clientes dos diversos nichos, para você ter um padrão de entrega, é muito difícil, na minha opinião. Então, esse é mais um benefício e a gente consegue ter esse faturamento justamente por ter uma entrega padrão. A gente já domina o nicho, já sabe o que funciona, já sabe o que não funciona, tem inteligência de mercado. Então, as contas que a gente vê, elas seguem um padrão, então fica muito mais fácil você gerar resultado. E esse é mais um ponto de benefício de ser nichado. E por fim, a conclusão é que não existe receita de bolo. Eu queria falar sobre isso porque principalmente foi a partir do momento que a gente fez o que a gente acreditava, mas para a gente só funcionou a questão de geração de demanda quando a gente parou de seguir fórmulas prontas que vendia-se em cursos. Então é muito difícil falar que tem uma receita fechada, fácil e replicável para o marketing que é complexo pra caramba. Então não necessariamente o que funcionou para mim vai funcionar exatamente para você. Então pare de procurar a receita de bolos prontas que você vai plugar, enfim, aumentar seu faturamento rápido, fácil. Para mim, isso não funciona e foi a partir do momento que a gente parou de ter essa expectativa que as coisas melhoraram para a gente. E segundo ponto, execução é rei. Então, provavelmente, muitos desses pontos você sabe que você precisa fazer, mas alguma coisa te trava. Então, se a gente olha para nossa operação aqui, ó, no 0 a 12 meses ou no 3 a 24, não era bom nossos conteúdos, não era bom nossos anúncios, mas a gente foi fazendo, executando e melhorando. Então, a execução é rei e foi isso que fez a gente chegar até aqui. A gente está numa projeção boa para chegar até os 500k esse mês. Então é isso, esse é o vídeo, espero ter feito sentido para você. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários ou me manda um direct que eu estou aí para agregar para você.